Olá pessoal do sétimo ano, bem-vindos de volta, gente. Que nós possamos continuar com as nossas videoaulas, que vocês possam entender. O que vocês não entenderem podem entrar em contato. Vamos dar continuidade na nossa apostila, página 78, a questão onde nós paramos. Então eu vou ler a questão com vocês para resolvermos. Na tabela a seguir, apresentamos algumas cidades do mundo e os respectivos horários em relação às 9 horas e 38 minutos de Brasília, desconsiderando o horário de verão. Calcule quantas horas a mais, indicando um número inteiro positivo, ou quantas horas a menos, indicando um número inteiro negativo, cada cidade tem em relação a Brasília. Então, nós temos aqui o mapa com os fusos, horários. Então, cada cidade aqui tem um fuso horário. Então, a gente vai precisar bastante desse mapa, observar para fazer a questão 9, tá? Então, nessa tabela aqui, temos a capital, o país e o horário. Eu quero a diferença do fuso horário em relação a Brasília. Então, nós temos que fazer um cálculo. Em relação a Brasília, é 9 horas e 38 minutos. E aqui nós temos a capital e o país. Olha aqui. Seul, 21 horas e 38 minutos. Então, nós temos que fazer a diferença só do 21, é 38. Brasília também é 38. Então, vai ficar, ó, 21 menos 9. 21 menos 9, mais 12. Então, eu vou fazer só essa última parte da tabela, tá? Aqui na minha folha. E vocês vão acompanhando aí na apostila, tá? Então, o primeiro vai ficar... A primeira parte, que eu já até mostrei pra vocês, vai ficar 21 menos 9. 21 menos 9, mais 12. A segunda capital aí é La Paz, país Bolívia, 8 horas e 38 minutos. É sempre o da tabela e o horário da menos Brasília, tá? Então, vai ficar 8 menos 9. 8 menos 9, menos 1. Sinais diferentes, subtrai e conserva o sinal do maior. Próximo, Canberra, vai ficar 22 menos 9. Mais 13. Moscou, 15 menos 9, mais 6. Washington, 7 menos 9, ou a menos 2, ou seja, 2 horas menos 2 horas. Cairo, 14 menos 9, mais 5, certo? Questão 9 agora. Jet lag é o nome dado à sensação de cansaço decorrente de longas viagens de avião com mudança de fuso horário. O cérebro humano apresenta 2 centros de referência temporal, um relacionado às 24 horas do dia, marcadas pelo relógio, e outro ligado a fatores externos, como o dia e a noite. Os cientistas afirmam que o jet lag ocorre quando os 2 centros não estão sincronizados. Lá na página 79. Viajando de Brasília a Hong Kong, o passageiro vivencia um jet lag. Em Hong Kong, os relógios marcam 11 horas a mais em relação ao horário de Brasília. Considere que um voo está agendado para o dia 29 do próximo mês, saindo de Brasília às 20 horas, com duração de 12 horas. Determine o dia e o horário de chegada desse avião. Então, vocês vão olhar lá no mapa da página anterior, Hong Kong. Bem aqui, ó. Bem aqui, nessa linha aqui, ó. Hong Kong. Segue a linha aqui. Ele tá aqui no mais 8, ó. Bem aqui, ó. Mais 8. Olhando para cá, Brasília. Você não vai usar o mesmo horário da questão anterior. Brasília está no menos
menos 3, ó. Vem aqui, Brasília. Vou só seguir a linha. Brasília, menos 3. Então, Hong Kong, mais 8 e Brasília, menos 3. Então, nós temos que fazer a diferença do fuso horário entre Hong Kong em relação a Brasília. Então, vai ficar Hong Kong é mais 8, né? Menos o Brasília é menos 3. Então, não esquecendo de fazer o jogo de sinal. Menos com menos dá mais. 8 mais 3, 11 horas. Então, vai dar 11 horas. Se ele saiu de Brasília às 20 horas, com duração de 12 horas, então vai ficar aqui, ó. 20 horas mais 12 horas. Então, se ele saiu do dia 29 às 20 horas da noite e viajou 12 horas, ele vai chegar lá em Hong Kong. Não, determine o horário de chegada desse avião a Hong Kong. 8 horas, vai chegar 8 horas da manhã. Do dia 30, é o inverso, né? Em Brasília. Certo? Então, Hong Kong é 8 horas, né? E a diferença entre os fusos horários deu 11 horas. Então, 8 horas mais 11 horas vai dar as 19 horas da noite do dia 30 em Hong Kong. Certo, gente? Vamos lá para a questão 10. Na questão 10, Rafael, irmão de Júlia, está trabalhando em Moçambique, na África, onde os relógios marcam 5 horas a mais em relação ao horário de Brasília. Sua esposa Eliane está na Colômbia, que tem 2 horas a menos que Brasília. Os três conseguiram se comunicar por chat às 4 horas da manhã do dia 20 do mês passado, pelo horário de Moçambique. Letra A. Júlia estava em Brasília. Em qual dia e horário o chat ocorreu para ela? Então, vai ficar 4 horas da manhã menos 5 horas em relação a Brasília. Menos 4 menos 5, menos 1. Então, menos 1 hora do dia anterior. Logo, ocorreu às 23 horas do dia 19. Letra B. E na Colômbia, para Eliane? Na Colômbia, se para a letra A, para a Júlia foi às 23 horas, e na Colômbia são 2 horas a menos, então para a Eliane vai ser horário de Brasília menos 2 horas. Ó. Então, 21 horas do dia 19. E a letra C. Quantas horas de diferença tem a Colômbia em relação a Moçambique? 5. Em relação a Brasília, né? 5 menos 2. Jogo de sinal. Menos com menos dá mais. 5 mais 2. 7 horas de diferença.